Fala, meu povo do segundo ano, né? Hoje a gente vai continuar com a nova escola literária. A gente viu a aula passada o humanismo, né? E aí vamos hoje para o classicismo, que basicamente é a mesma coisa em alguns sentidos, mas lembra que o humanismo foi uma transição, né? Transição entre o medieval e agora o renascimento, né? Então, algumas cores vão se manter e outras vão se diferenciar um pouco, né? Então, é importante que vocês tenham claro com a aula de história o que foi esse período, né? Que vocês já sabem um pouco, mas vou só dar uma lembradinha, né? Lembrando que depois que a burguesia se consolidou e tal, na Itália principalmente aconteceu o que se chama de renascimento, né? Que foi o renascer das grandes ideias. Porque para eles, né, para essa galera, o período medieval ele foi a idade das trevas. Porque pelo fato de que na época medieval a igreja controlava a sociedade, então, para ele não houve desenvolvimento científico, nem humano, nem filosófico, já que ele era apenas religioso. Claro que isso foi muito tempo uma ideia muito falaciosa, né? Então, se acreditou que a Idade Média foi uma idade perdida, o que não é verdade, né? Houve diversos desenvolvimentos, até científicos, até filosóficos, até literários, como a gente já viu, mas, assim, essa galera aqui tava meio braba, né? Tava meio braba e queria falar mal mesmo. Mas vamos ficar com a ideia deles, então, por enquanto. Né? Então, para isso, eles queriam apagar a Idade Média para renascer o pensamento grego e o pensamento latino, né? Os pensamentos clássicos do Ocidente, né? Então, isso aqui que é importante, que a gente já viu na aula passada. E aí, nesse caso, na literatura, eles vão querer renovar, reutilizar aqueles gêneros que são clássicos da época grega e latina, que a gente não viu na escola, mas, por exemplo, os gregos, a primeira obra da humanidade é a Ilíada e a Odisseia, né, do Homero, lá na Grécia Antiga, que é uma epopeia. Né? A epopeia seria cantar os grandes feitos da sociedade. E aí Homero contou o grande feito que foi a Guerra de Troia. Né? Não sei se vocês conhecem. Se não conhecem, tem vários filmes sobre isso. Né? Então, era muito comum os gregos, os latinos, escreverem epopeias, escreverem sonetos, elegias, que são gêneros clássicos da época grega. Né? E aí, essa galera vai pegar essa influência e fazer uma literatura parecida. Né? E aí, de características, o que a gente tem? O mesmo do humanismo. Antropocentrismo, que a gente já viu, né? Em que o homem, né, e a razão, né, o saber crítico e o científico são os mais valorizados, em detrimento do teocentrismo, que seria comum na Idade Média. E além disso, é esse retorno à antiguidade clássica, né? Homero, Virgílio, Horácio, né? Nesse sentido. Caso vocês queiram um olhar sobre isso, a época clássica da literatura, da arte, vocês me avisem que a gente pode fazer uma revisão disso aí. Mas isso não é conteúdo do Enem. O Enem só quer o que tem de português, né? Então, a gente inicia da Idade Média, que é quando inicia o que se torna Portugal. Né? No caso aqui, onde a gente está agora, Portugal já existe, né? Já existe. E aí, quem é o pioneiro nisso? É o grande Camões. Né? O Camões, ele é considerado o maior poeta português. Né? Porque foi ele que meio que nesse período de renascimento, ele usou essas coisas da melhor forma possível. Ele é o grande poeta português, ele é a grande referência, ele é o grande, né? Tem até a estátua dele lá em Lisboa. Maravilhoso Camões, né? Maravilhoso Camões, né? Inclusive, o Camões foi aquele que escreveu uma epopeia em português, que seria os Lusíadas, que vamos ver na próxima aula pincelado, né? Mas vamos com calma. Né? Mas só citando por alto, os Lusíadas seria
o Camões contando os grandes feitos portugueses. E quais são esses feitos? Seria quando, vocês já sabem disso, mas só lembrando, o Vasco da Gama, né, com as grandes navegações, ele conseguiu circundar a África e chegar na Índia. Isso aí foi o grande feito português que conseguiu tornar a português uma superpotência. Porque agora ele poderia controlar o comércio. Enquanto que a Índia, né, que estava vencendo essa guerra comercial, agora Portugal e Espanha têm essa vantagem por causa da navegação. Né? Então o Camões fez as Lusíadas, que é uma epopeia maravilhosa, né? Bem no estilo da Grécia Antiga, né? E além disso, o Camões ele tem a poesia dele, né? Que é o Camões lírico. Quem a gente vai ver hoje é justamente o Camões lírico, né? Para dar esse contraste, né? Ele também foi um grande poeta também nesse sentido. E aí qual é a forma dele fazer poesia? É usando o soneto, né? O que é o soneto? O soneto é uma forma poética com 14 versos que são dispostos de 4 estrofes. Não estou falando errado. São 4 estrofes, sendo que nas 2 primeiras tem 4 versos, que são as linhas, né? E nas duas são 3 versos, né? Então, 3 linhas. Tem aqui no material, na postura de vocês, um exemplo mostrando isso com mais calma. Como é que são as rimas, como é que são os estrofes, como é que são a métrica, né? E aí outra coisa que eu queria falar com vocês, né? Se vocês estão de boa com esses conceitos, né? De rima, estrofe, verso, que mais? Sílaba poética, né? Como é que conta isso? Se não tiver de boa, também vai ter uma aula sobre isso, se vocês se lembrarem. Né? Então vamos lá. O Camões usa o soneto de forma mais presente, mas também muda também, ele faz de outras formas. Mas o soneto é o que mais aparece. Então o Camões lírico ele tem 3 formas de fazer poesia. A tradicional, o amor platônico e o Camões filosófico, né? Vamos ver aqui uma por uma. A tradicional seria ele se inspirar na poesia medieval, né? Usando as redondilhas, usando o amor cortês, usando refrão. É muito parecido com aquela época, né? Que a gente já viu na aula retrasada, não? Aí faz tempo, né? E aí ele vai se inspirar nessa poesia. Vamos ver aqui um exemplo, só para ficar claro. Isso aqui, descalça e vai para a fonte. Descalça, vai para a fonte, Leonor, pela verdura. Vai fermosa e não segura. Isso aqui é o refrão, né? Leva na cabeça o pote, o texto na mão de prata. Cinta de fina escarlata, saindo de chamelote, traz a vasquinha de cote, mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura, né? Então ele tá louvando aqui a mulher, idealizando, né? Mais branca que a neve e tal. Descobre a touca a garganta, cabelos de ouro entrançado, fita de cor de encarnado, tão linda que o mundo espanta. Chove nela graça tanta, que dá graça à fermosura. Vai fermosa e não segura. Então, é muito parecido com a lírica medieval. Ele vai cantar a mulher, vai idealizar a mulher sempre distanciada. Certo? E agora também tem a poesia de amor do Camões, que é a poesia neoplatônica. Por que neoplatônica? Porque puxa do filósofo Platão grego, né? Para ele, o que acontece? Existe um mundo sensível e o mundo das ideias, né? Não sei se vai ficar muito claro para vocês, se depois me comentem depois isso. Né? Você deve ter visto em filosofia já isso, né? Então, o mundo que a gente vive é um mundo sensível em que as coisas elas não são completas, elas são apenas fragmentos. Porque o que de fato é real era o mundo das ideias, que é onde tem as coisas puras, os conceitos e tal, né? Então, o amor neoplatônico, o amor platônico é aquele que o amor terreno, ele é aquele carnal, né? Da pegação.
E o amor com letra maiúscula é aquele amor ideal do mundo das ideias, que a mulher também é idealizada, né? Vamos ver aqui um exemplo, para vocês terem noção disso. Transforma-se no amador na coisa amada, por virtude de muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está alheada, mas está linda e pura semi-ideia, que como acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma. Está no pensamento como ideia, e o vivo e puro amor de que sou feito, com matéria simples, busca e forma. Né? Entende? Aqui está bem claro essa questão da ideia, né? do amor como ideia. Mas quando ele usa o amor em minúscula, é algo que ele consegue alcançar, né? Então que ele fala assim, se nela está minha alma transformada, tá com ela. Então o que mais o corpo pode desejar? Né? Então é aquela coisa que já há uma consumação aqui. Também tem aquele clássico dele, né? Que isso aqui é incrível. Que é, o amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Droga, perdi aqui o computador. Já volto.